A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estilo de vida adventista. As orientações que você vai ouvir aqui nesse estudo, elas são baseadas na Bíblia, elas são baseadas nos testemunhos de Ellen White, na crença de número 22 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, exatamente conduta cristã ou comportamento cristão, que é todo ele fundamentado na Bíblia, e também no manual da igreja, na seção que trata sobre o tema. Vou deixar também abaixo alguns links de alguns temas também, alguns estudos, para que você possa se aprofundar um pouco mais neste tema tão importante para o nosso crescimento espiritual. O sacrifício de Cristo na cruz é reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como o preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Não pereça, não é queimar eternamente, certo? O salário do pecado é a morte, e não queimar eternamente, como as religiões ensinam aí, as outras denominações evangélicas. Portanto, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, Ele nos amou primeiro e como resposta ao seu amor nós o amamos de volta. Romanos 5, verso 8. Este sacrifício de amor nos convida a entregarmos a Cristo a nossa vida e a nascer de novo nele. João 3, versos 3 ao 15, o próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode herdar o reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O cristão ele precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Ele nasce da água e do Espírito. Ele agora tem uma natureza espiritual que vai militar contra a natureza carnal. Mas ele agora precisa do batismo do Espírito Santo, que é uma nova experiência na sua vida. A pessoa que passou pela experiência de conversão, de entregar a vida a Jesus, agora deve andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos de sua vida. Leia Romanos 6, versos 1 ao 23. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, verso 17. Uma vida renovada conduz o cristão a um alto padrão de testemunho, pensamentos, propósitos, decisões, palavras e comportamentos, caracterizado por um estilo de vida que glorifica a Deus ao demonstrar publicamente o compromisso com Cristo Jesus. Dois ensinos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. Primeiro, a restauração da imagem de Deus no ser humano. Foi para este propósito também que Cristo veio, para que a nossa imagem e semelhança fosse restaurada, ou seja, nos libertar do pecado, do poder do pecado. A missão profética específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Tempo do Fim. Temos uma missão: proclamar as 3 mensagens angélicas, proclamar aquilo que as outras denominações não proclamam, porque eles proclamam um evangelho manco. E o evangelho existem 10 mandamentos, não 9. O homem pecou e Cristo veio morrer no lugar do pecador, exatamente porque a lei de Deus não pode ser alterada. E Cristo hoje ministra no santuário celestial, no lugar santíssimo, em favor do pecador arrependido. E a norma do juízo divino é exatamente a lei de Deus, coisa que as outras igrejas não ensinam. Falando sobre a restauração da imagem de Deus, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como relata lá em Gênesis no capítulo 1. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano. Você pode ver Romanos 8, verso 29, 1 Coríntios 15, verso 49 e 2 Coríntios 3, verso 18. Também Efésios 4, versos 22 ao 24 e Colossenses 3, versos 8 ao 10. Mediante a redenção em Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que
respondem positivamente ao seu convite à salvação, podemos ter nossa imagem restaurada à imagem de Deus, ao seu caráter. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a uma vida de crescimento na graça. Sejam santos porque eu sou santo. Levítico 11, verso 44 e 45, 19, verso 2, 20, verso 7 e verso 26. E Efésios 1, verso 4, Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavras do próprio Jesus em Mateus 5, verso 48. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas para justificar um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no contexto do Sermão do Monte, Mateus 5, versos 43 ao 48, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é, ser um canal divino de sua graça, seu amor e sua bondade aos seres humanos, imitando Cristo em todos os aspectos da vida, sendo, portanto, misericordioso. Primeira carta de Pedro 1, versos 13 ao 16. Para que isso seja possível, o Pai concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente, no corpo e nas emoções dos seres humanos, desenvolvendo atributos internos, amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade, altruísmo, etc. E externos, modéstia, decência, temperança, boas obras, entre outras coisas também. Esses atributos representam a restauração do caráter divino ocorrendo no crente, o que é evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. Nesse contexto, somos chamados a um reavivamento e uma reforma por meio do compromisso com a santidade. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Falando da missão profética da igreja, o segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os Adventistas do Sétimo Dia se consideram um movimento profético de restauração da verdade, levantado por Deus com a missão especial de proclamar a mensagem divina do amor, graça, advertência e esperança, que preparará o mundo para a segunda vinda de Jesus. O ministério de João Batista prefigura a missão da igreja adventista. Isaías o descreve como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e também como reparador de brechas e restaurador de veredas. Isaías 40, verso 4, Isaías 58, verso 12. Malaquias o apresenta como Elias que antecederia a vinda do Messias. Malaquias 4, versos 4 ao 6. A missão da igreja adventista, em essência, é a mesma de João Batista: preparar o mundo para a vinda de Jesus. Ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. Seu cumprimento nos últimos dias da história humana é descrito em Apocalipse 14, dos versos 6 ao 12, em que João vê a tríplice mensagem angélica sendo pregada pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. João Batista é, portanto, um modelo profético da comissão dada à igreja adventista. O texto bíblico dá ênfase a seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Mateus 3, verso 4, Marcos 1, verso 6 e Lucas 1, verso 15. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, seja um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético, que prepara a vinda do Senhor no tempo do fim. Uma vestimenta sem ostentação, com modéstia e simplicidade, levando as pessoas a prestar atenção no caráter do crente e não na roupa que veste. Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso com o estilo de vida cristã que representa o chamado da Igreja, sua identidade e missão diante do mundo, a fim de que essa atitude seja uma resposta autêntica à graça e ao amor de Deus, com o propósito de orientar e incentivar seus membros a crescer na fé, a aprofundar sua experiência com Deus e a avançar no cumprimento da missão evangélica. São feitas as seguintes recomendações.
Vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida, como está escrito. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, e tudo o que fizeram, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Terceira vez que citamos essa passagem bíblica. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus. Quer ela concorde ou não com nossas opiniões pré-concebidas. Temos um perfeito livro guia. O Senhor nos falou e, sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Ellen White, no livro Medicina e Salvação. Crescimento espiritual. A santificação implica um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus. O alvo é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça ou a cabeça, Cristo. Efésios 4, versos 13 ao 15. Estando continuamente comprometidos com Jesus, como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Isso está no tema 22, né? Nisto cremos, página 167, Conduta Cristã. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver retamente por meio de seus próprios esforços. Porém, esse esforço é em vão. Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Ellen White, no livro Caminho a Cristo. Pureza moral. Todo filho e toda filha de Deus devem conservar puros o coração e a mente. Salmo 24, verso 3 e 4 e Salmo 51, verso 10. Seguindo o modelo de Cristo. Todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 3. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa contaminar a mente e o corpo, levando-o a pecar. A seguinte exortação de Paulo serve para nortear nossas escolhas. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Como Deus é puro em sua esfera, assim um homem deve ser na sua. E será puro se Cristo, a esperança da glória, habitar no interior, pois ele imitará a vida de Cristo e refletirá seu caráter. Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos. Recreação e mídia. A Bíblia nos apresenta o princípio da pureza moral em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Assim,
O cristão deve ser cuidadoso ao escolher conteúdos em livros, revistas e demais materiais impressos ou digitais. Programas de rádio, televisão, streaming ou qualquer outro tipo de mídia, jogos, redes sociais ou aplicativos, evitando aquilo que polua sua mente e seu caráter. O rádio, a televisão e a internet têm modificado toda a atmosfera de nosso mundo moderno e nos têm colocado em fácil contato com a vida, o pensamento e as atividades de todo o globo. Eles podem ser ótimos agentes educativos, pelos quais podemos ampliar nosso conhecimento dos eventos do mundo e beneficiar-nos de estudos importantes e o melhor da música. Lamentavelmente, no entanto, os modernos meios de comunicação podem levar continuamente a seus espectadores representações teatrais e outras dramatizações com influências que não são saudáveis nem enobrecedoras. Se não formos seletivos, esses meios trarão seus sórdidos programas diretamente para nossos lares. Manual da Igreja na página 160. É o que tem acontecido, né? Programa bom realmente só da TV Novo Tempo. Deve-se evitar tudo aquilo que induz ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, sensualidade, adultério, pornografia, promiscuidade, enfraquecimento, fragmentação ou desconstituição da família. Vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras condutas biblicamente reprováveis. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns deste mundo, profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando sua mente a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2 e também 1ª Carta de João 2, versos 15 ao 17. As danças, os ambientes sociais ou mesmo locais e festas particulares que as promovem são contrários ao princípio da pureza cristã, uma vez que despertam as paixões humanas, a sensualidade, a luxúria e a sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. A recreação por meio da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos da glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada desse assunto tão importante aparece nas orientações Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música e Orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Você pode encontrar isso no site, né? www.adventistas.org/pt/comunicação sem cedilha e sem acento /2019/10/25/música/. Em resumo, a aprovação, promoção, aceitação ou prática das formas e dos conteúdos de divertimentos impróprios citados acima não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, seja isso realizado em um contexto público ou particular ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja, na igreja ou em qualquer de suas instituições. Contendo esse tipo de coisa, isso é reprovável. Vestuário e joias. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelos princípios da modéstia e da beleza interior, os quais incluem o bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1ª Carta a Timóteo 2, 9 e 10, bem como em 1 Pedro 3, versos 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, aplicam-se tanto a homens como às mulheres. O cristão deve se vestir com simplicidade, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda e sem a ostentação de ouro, pérolas ou roupas caras. Esse princípio deve ser aplicado não apenas a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal em seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do ser interior, uma beleza permanente do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, verso 4.
O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo de sua roupa. Um gosto apurado e uma mente educada serão revelados na escolha dos acessórios simples e apropriados. É certo amar o que é belo e desejá-lo, mas Deus quer que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. As melhores produções da habilidade humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que aos olhos de Deus é de grande valor. Ellen White no livro Educação. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior deixam bem claro que o cristão deve se abster do uso de joias, pinces, tatuagens e de outros ornamentos. Levítico 19, verso 28. Segundo a exortação bíblica, homens e mulheres devem levar uma vida modesta, simples e sem ostentação. Evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição tão comum na sociedade. Os acessórios funcionais, como relógios, óculos, diademas, tiaras, luvas, chapéus, usados segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios, sem ostentação. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, de cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhes são únicos, e sobretudo no fato de ele ter sido resgatado do pecado pelo mais alto preço possível no universo, o precioso sangue de Cristo. Primeira carta aos Coríntios 6, verso 20. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias e formas de caracterização corporal ornamental conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e suas filhas. Apesar de várias pessoas da Bíblia terem usado joias, o texto bíblico deixa claro que seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus, como vimos com Jacó e como vimos também com o povo de Israel, com Moisés. Gênesis 35, versos 2 ao 4, Êxodo 33, versos 5 e 6, e também Isaías 3, versos 16 ao 26, e Oséias 2, verso 13. É nesse contexto de reforma e reconsagração que os apóstolos Paulo e Pedro apontam a norma a ser seguidas pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão como Elias profético nestes últimos dias significa também simplicidade no vestuário. Mateus 11, versos 7 ao 10, Lucas 7, verso 24 ao 27 e Marcos 1, verso 6. Trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com nossa fé. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 303. Sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus na humanidade, Gênesis 1, verso 27, e foi planejada por ele para ser uma bênção ao ser humano, Gênesis 1, verso 28. Desde o princípio, Deus estabeleceu também um contexto e o limite em que ela deve ser exercida, o casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis 2, versos 18 ao 25, Mateus 19, verso 4, Hebreus 13, verso 4. A Bíblia deixa claro que a sexualidade deve ser vivenciada com respeito, fidelidade, amor e consideração pelas necessidades do cônjuge. Provérbios 5, versos 15 ao 23 e Efésios 5, versos 22 ao 33. Buscando esse ideal, o fiel adventista deve evitar o casamento precipitado, imaturo e o julgo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com uma esposa madura e que compartilhe de sua mesma fé. 2 Coríntios 6, versos 14 até o capítulo 7, verso 1, possibilitando vivenciar um relacionamento monogâmico e vitalício em amoroso companheirismo. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas, como a intimidade física e o sexo pré-marital, ou seja, o sexo antes do casamento, Deuteronômio 22, verso 13 ao 21, Cantares 4, 12, Cantares 8, versos 8 e 9. A violência sexual, ou seja, o estupro,
Deuteronômio 22, dos versos 23 ao 29. O adultério físico ou virtual, Êxodo 20, 14, Levítico 18, 20, Levítico 20, verso 10, Deuteronômio 22, 22, primeira carta aos Tessalonicenses 4, versos 3 ao 7. A prostituição, Levítico 19, verso 29, Deuteronômio 23, verso 17. A relação com pessoas da mesma família, Levítico 18, versos 6 ao 17, 20, 11, 12, 14, 17 e 19 ao 21, Levítico, capítulo 20, versos 11, 12, verso 14, verso 17 e verso 19 ao 21. Outra condenada pela Bíblia, fora da relação das diretrizes divinas. A relação com crianças e pessoas em situações de fragilidade ou incapacidade. Levítico 20, verso 18, Números 31, 17 e 18, Mateus 18, versos 5 ao 7. A relação entre pessoas do mesmo sexo. Levítico 18, verso 22, Levítico 20, verso 13, Romanos 1, verso 26 e 27. O travestismo, Deuteronômio 22, verso 5. As orgias e o sexo grupal, Gênesis 19, verso 4 e 5, Romanos 13, 13, Hebreus 13, verso 4. E a relação sexual com animais, Levítico 18, verso 23 e Levítico 20, versos 15 e 16. As Escrituras também condenam o assédio sexual, Gênesis 39, verso 7 ao 9, 2 Samuel 13, verso 11 ao 13, o exibicionismo sensual em todas as suas formas, inclusive digital, Ezequiel 16, verso 16 e 25, Provérbios 7, 10 e 11, manter pensamentos e desejos impuros, Mateus 5, versos 27 e 28, Filipenses 4, 8. A impureza e os vícios secretos, como a pornografia e a masturbação, 1 Coríntios 6, 18, Gálatas 5, 19, Efésios 4, 19 e 1 Tessalonicenses 4, verso 7. No entanto, para aqueles que sofrem tentações ou que têm sucumbido em qualquer área do comportamento sexual, a promessa de vitória em Deus é animadora. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Aqueles que põem a confiança em Cristo não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria e limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. A Ciência do Bom Viver, página 101 ou página 175. Portanto, se você tem caído em algum desses pecados, não se desespere, mas peça perdão a Deus e busque o poder do Espírito Santo, porque Deus é rico em perdoar. E vai lhe dar poder para você vencer todo e qualquer pecado, toda e qualquer tentação. Mas não perca a sua salvação, não perca a vida eterna, não perca de estar com Jesus para sempre, por causa de um pecado acariciado. Saúde integral. As faculdades físicas e mentais, assim como as morais e sociais, são aspectos constituintes inseparáveis na vida cristã. Na perspectiva bíblica, portanto, a espiritualidade genuína é vivenciada na submissão de todas essas faculdades do ser ao senhorio do Espírito Santo. Nesse contexto, a Escritura revela que o corpo humano é o templo do Espírito Santo e que o cristão deve glorificar a Deus também em seu corpo. 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19, 20 e 10, 31. Para nortear esse cuidado em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca da comida. Gênesis 1, verso 29, Gênesis 3, 18, Gênesis 7, 2, Gênesis 9, 3 e 4, Levítico 11, verso 1 ao 47, Levítico 17, verso 10 ao 15, Deuteronômio 14, verso 3 ao 21, e também acerca da bebida, Levítico 10, verso 9, Números 6, versos 2 e 3,
Provérbios 20, verso 1, 21, verso 17, 23, verso 20, 29 ao 35 e Efésios 5, 18. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano, bem como a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. Êxodo 20, verso 13, 1 Coríntios 3, 17, 6, 19 e 10, 31. O uso indevido de medicamentos também deve ser evitado. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. Provérbios 25, versos 16 e 27. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. As coisas más devem ser totalmente evitadas. Aquilo que não presta deve ser totalmente evitado. E aquilo que é bom, ser usufruído com moderação. Portanto, a alimentação adequada e a abstinência de tudo que é prejudicial à saúde são 2 dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada, para a prevenção e a cura de muitas doenças e sofrimento. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício físico, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. A Ciência do Bom Viver, página 68 e 69 ou 127 e 128. O cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no ser humano, inclusive cuidado da saúde mental. A relação que existe entre a mente e o corpo é muito estreita. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelas pessoas são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Misericórdia. A Ciência do Bom Viver, página 146 ou 241. Concluindo esse estudo, as recomendações apresentadas nestas orientações devem ser seguidas como resultado de profundo relacionamento pessoal com Deus, mediante a busca de sua presença na primeira hora de cada dia, com oração, estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. Se você busca a Deus, se você entrega a sua vida a Deus a cada primeira hora do seu dia, se você confessa seus pecados, com certeza Deus vai lhe guiando. E essa série de coisas que parece uma longa, e extensa lista, você vai ver que não é nada. Naturalmente, você vai vencendo, você vai cumprindo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai habitar em você. Essas recomendações também, é importante dizer que não devem ser usadas como elemento de julgamento ou crítica de outros, mas como apoio para o crescimento da vida pessoal. Muitas pessoas perecem por falta de quê? De conhecimento. E assim é dever da igreja oferecer às pessoas auxílio espiritual para o fortalecimento na caminhada rumo à pátria celestial. A palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen Golden White nos exortam, como adventistas do sétimo dia, a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade, à graça e ao infinito amor de Deus por nós. O fruto do Espírito deve permear todas as dimensões do nosso viver, proporcionando equilíbrio entre os aspectos interiores do ser e os exteriores do fazer. O resultado disso será nossa melhor condição integral para o serviço cristão, e se for da vontade do Senhor, desfrutaremos saúde e bem-estar, vivenciando o desenvolvimento da nossa salvação em todos os aspectos desejados por Deus. Nessa jornada, continuaremos testemunhando com fidelidade o estilo de vida do remanescente, uma das bases fundamentais para o cumprimento de nossa missão profética, esperando em breve ouvir dos lábios do próprio Jesus: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21.
Amém. Que Deus seja louvado e que você busque conhecer, de fato, o estilo de vida adventista e busque o poder do Espírito Santo em tua vida. Em nome de Jesus. Amém.